um sábado de aleluia. Cristãos e judeus estão celebrando a sua Páscoa. É uma época de celebração, porém esse ano de uma forma diferente por causa de toda essa crise do coronavírus. Bom, hoje é dia de responder aos nossos queridos seguidores, aqueles que prestigiam o canal. E o Rodrigo Musi fez uma pergunta. Ele queria saber especificamente como é que fica o estado do Rio em relação até os outros estados. Olha, Rodrigo, nesse momento, os estados como São Paulo, Rio, Minas, que tem uma atividade econômica maior, né, mais ativa, e não, no caso do estado do Rio, que tem pouca agricultura, a agropecuária aqui não é tão expressiva, estão sofrendo muito em função da paralisação tanto da área financeira como da área de comércio. Então, são estados que têm um peso grande no PIB. O estado do Rio, o peso do PIB do estado do Rio é de 12%, cerca de 12%. Pra você ter uma ideia, o Nordeste inteiro é 16%, né, da Bahia ao Maranhão. Então, o estado do Rio tem um peso grande na formação do produto interno bruto do Brasil, na economia brasileira como um todo. São Paulo é quase 35, né? É 3 vezes o tamanho da economia paulista, 3 vezes a economia fluminense. Aqui a gente tem atividades como a siderurgia, que é muito importante, essa não paralisou, continuou. Os portos continuam também ativos e parte da produção de petróleo permanece. Então, alguma base de atividade econômica se manteve. Porém, aquela que mais movimenta pessoas, né, e contribui muito para o ICMS, que é a venda de combustíveis, consumo de energia elétrica e consumo de mercadorias em geral, isso caiu muito e a situação financeira do Estado do Rio, da Prefeitura do Rio, uma situação financeira muito precária, veio de um forte desequilíbrio, ainda não tinha se recuperado antes do coronavírus e agora então a situação é muito grave. Então a questão do Estado do Rio no curto prazo não é nada boa, não, a gente pode até esperar um momento crítico aí nas finanças do Estado e da Prefeitura, que talvez tenha que recorrer mesmo ao auxílio do governo federal. Por outro lado, como aqui também tem muito funcionário público, né, o grau de informalidade, pelo menos na capital, é mais baixa, então isso pode garantir a movimentação de dinheiro no comércio, enfim, comércio de entrega. No médio prazo, eu acho que a economia do estado do Rio, em relação aos outros estados, é uma pergunta que você faz, pode vir a se recuperar muito em função do que acontecer no setor do petróleo. Se o preço do petróleo continuar lá embaixo, como está, eu acho que é uma questão conjuntural. Claro que não, mas a indústria do petróleo, eu não falo que não é nem mais a tábua de salvação, é uma prancha enorme de salvação da economia fluminense, é ela que vai puxar a economia daqui para frente. Nós vamos ter essa partitura muito enfraquecida nos próximos meses, mesmo depois que as coisas se normalizarem, até o setor voltar a se movimentar vai demorar. A parte de eventos também deve demorar a ter uma reação. E a longo prazo, um horizonte de 10 anos, eu acredito numa recuperação industrial forte do estado do Rio em função da oferta de gás natural. O gás natural é um insumo importantíssimo para vários segmentos da indústria petroquímica, indústria de plástico e vários outros segmentos. E o estado do Rio vai ter uma oferta muito grande na porta ali, né? A um preço bem razoável.
Então, o panorama é esse. No curto prazo, eu acho que ninguém salva, mas estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas devem ser os mais afetados. Estados que têm mais agronegócio podem respirar um pouco. Saindo da crise, a gente, no caso do estado do Rio, vai ter a questão financeira da prefeitura e a questão financeira do próprio estado, que vão prejudicar a recuperação da economia. Mas se a gente quiser ser otimista, daqui a 5, 10 anos, o estado do Rio vai sair desse buraco que a gente se encontra e que parece não ter fim.